Marcelo e o trauma ressentido. Esse caso de hoje é um caso muito interessante que muitos homens passam e te convido a ficar até o final deste vídeo. Então, se você for assistir esse vídeo gravado, né, aguarde a Núbia chegar. Se você está aí para assistir ele ao vivo, este vídeo ao vivo, muito boa tarde a todos. Por favor, encaminhe essa live para o seu amigo e também, se você tiver alguma dúvida, deixar ali na caixinha aqui, ó, tem um botãozinho aqui com uma interrogação que você pode colocar a sua dúvida ali. Eu já vou subir com a Núbia para a gente falar sobre o caso do Marcelo, né? E o trauma ressentido. Muito bem, apareceu. Ah, deu Oi! tudo certo. Agora eu estou te vendo. Tá tudo certo. Pessoal, tá todo mundo ouvindo a mim e a Núbia? E a Núbia chegou. Fala Nossa aí, Núbia. Senhora! Tá Tudo bem, gente? botando um filtro aí bonitinho. Ah, que a cara tá horrorosa, né? Nós, mulheres vaidosas. É. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar o caso do Marcelo e um trauma que ele teve, misturado com um pouco de ressentimento também, mas que o impede de ter relacionamentos saudáveis, inclusive relacionamentos de trabalho. Vou contar esse caso dele e a Núbia vai trazer aqui um processo, como que ele passou por esse processo, como que ele saiu disso aí, beleza? E eu quero saber, no final de eu contar esse caso, se você também já passou por isso, ou conhece alguém que passou por isso, e escreva aqui para a gente poder saber e ter um conhecimento também sobre vocês, tá bom? Então, o Marcelo, né? Ele tem uma sombra do passado dele. Ele evita relacionamentos amorosos. Não é por falta de interesse, mas é por medo visceral de repetir uma experiência traumática. O trauma deixou ele hipervigilante. Ele teme não apenas reviver a manipulação que ele teve lá naquele relacionamento, aquele controle, né? Ele foi controlado também, mas também de ser falsamente acusado em um mundo onde a gente sabe, né? Uma palavra errada pode destruir sua vida. Hoje em dia, o homem ele está na berlinda com isso aí. O Marcelo, ele acompanha notícias e postagens em redes sociais, inclusive eu mesmo faço muitas denúncias nesse sentido, sobre casos de acusações públicas, né, que muito usada também dentro desse contexto, né, de mulheres manipuladoras. Elas geralmente fazem falsas acusações e você acaba ficando controlado na mão dessa pessoa. E ele se pergunta, né, se eu for mal interpretado, se alguém distorcer algo que eu disse ou que eu fiz. E aí ele entrou numa paranoia que faz manter todo mundo à distância, seus amigos, enfim, colegas de trabalho. E aí, mesmo que tenha alguém que tenha um interesse genuíno em ter um relacionamento com ele, ele acaba afastando também. Mas no trabalho, né, ele é um contador, ele é respeitado, ele mantém interações mais estritamente profissionais, né? Ele evita ficar conversando sobre coisas da vida da pessoa, não quer saber sobre o final de semana, somente profissional, ele é muito educado, evita happy hour, ele não quer saber de qualquer tipo de contato a mais do que o profissional, é, porque ele acha que qualquer coisa pode ser mal interpretado, mal entendido, pode ser usado contra ele. E aí, ele é um cara solteiro, ele mora sozinho, e em casa ele reflete aquela solidão dele, né? Ele considera que é um preço justo estar sozinho do que ele se submeter emocionalmente, né? É inseguro para ele se submeter emocionalmente com alguma coisa. Às vezes ele sente vontade de se abrir, de tentar novamente alguma coisa, porque bate a carência, né? Mas o peso do passado o paralisa. Então, eu vou contar para vocês aqui o que ele passou. É, ele conheceu Juliana
aos 35 anos, era uma mulher carismática, envolvente, e ele era justamente num evento de network, né? Tão importante para a gente que trabalha, né? Eu e Núbia somos, viemos do network, né, Núbia, do trabalho, que isso aqui é importante. E esses relacionamentos são importantes, né? E aí começou ali como se fosse um conto de fadas, eles começaram a sair para jantar, romanticamente, aquelas conversas longas e profundas, uma conexão que parecia para ele muito verdadeira, muito genuína. Mas com o tempo, ele percebeu que a Juliana estava com muito ciúme, ciúme bobo, ciúme que não fazia muito sentido, né? E aí, e ela só foi aumentando esse ciúme, porque uma coisa que acontece, geralmente com a pessoa boa, é que ela perdoa, né? Vai perdoando e vai empurrando. Vamos tentar, não, tudo bem, tá, tudo bem. Aí vai falando tudo bem e vai perdurando com isso ali. E aí, só que ela perguntava, ela questionava cada interação do Marcelo, desde mensagem no celular até conversa casual com um colega, ficava perguntando, quem é essa mulher que você curtiu essa foto? Por que que você demorou tanto tempo para responder? E, e aí ele já estava meio na paranoia, assim, né? Porque o que mais vou falar? Quem são essas pessoas? Poxa, no trabalho, isso é meio cansativo. E o ciúme da Juliana não era apenas verbal, ela exigia senha do celular, senha de banco, senha, ficava monitorando a rede social, quem entrava, quem se parava de seguir, quem quando ele começava a seguir, ela ficava monitorando isso, quem curtia, né, as coisas de rede social. E aí, uma ocasião, ela apareceu no escritório do Marcelo sem aviso nenhum, exigindo para saber com o que ele ia almoçar, com o que ele estava almoçando. Né? Então, chegou uma humilhação pública, assim, né? Deixou o Marcelo muito envergonhado. Ele ficou sem saber o que falar na frente dos amigos, dos colegas ali de trabalho. E aí ele tentava justificar as ações dela, acreditando que talvez o amor, né, que eles estavam criando ali exigisse paciência. Então, o Marcelo sentia-se como se caminhasse sobre casca de ovos. Eu acho que alguns de vocês aqui já passou por isso, de falar assim, pô, tô num relacionamento que parece que eu tô andando em casca de ovo, assim, para não quebrar, porque qualquer coisinha que eu faço vai estremecer tudo, né, e pronto, vai explodir. E aí ele começou a evitar eventos sociais para não provocar as crises de ciúmes. Ah, só que a Juliana, como enfim, eu não quero entrar na paranoia da Juliana, é, ela só ficava, né, mais intensa aquelas acusações todas. A relação deles acabou se tornando um ciclo de discussão exaustiva, de promessa de mudança e de recaída, sabe como é que é? Já viu alguém passando por isso? Vamos tentar de novo, mais uma vez, aí fica recaindo, aí passa um tempo, aí volta e tudo. E isso, gente, faz qualquer pessoa, né? Não só o Marcelo, mas o Marcelo ele sentiu culpa, medo e exaustão, cansaço, né? Ele se questionava o tempo inteiro se era realmente culpado, se ele poderia ter feito algo diferente, sua autoestima estava desmoronada, cada briga que ele tinha, né? Às vezes ele evitava brigar, porque de verdade toda briga é muito desgastante, né? A gente emocionalmente fica muito afetado. E o ponto de ruptura veio quando a Juliana, num acesso de raiva que ela teve, em meio de um acesso, né, ameaçou acusá-lo publicamente de comportamentos que ele jamais cometeu, como traição e agressividade. E ela usou o poder das redes sociais para insinuar que Marcelo era problemático, sem nunca citá-lo diretamente. É até leve diante de outros casos que a gente vê, né, de estupro, É. de violência doméstica, enfim. Aí ela não citava ele, né? Não citaria ele, mas deixando claro o suficiente para que os amigos em comum soubessem, começassem a questionar. E o Marcelo percebeu que não apenas a sua sanidade estava em jogo, mas também a sua reputação. E após 2 anos de relacionamento, ele terminou. Ele enfrentou semanas de mensagens agressivas de tentativa de manipulação, porque ele bloqueava no WhatsApp, ela mudava no SMS. Ele bloqueava o SMS, sabe? Ela ia tentando de outras formas Tem chantagear, contato. fazer essas chantagens, essas tentativas de manipulação. E o alívio dele se livrar dessa relação veio acompanhado do vazio de um medo que nunca o abandonou, que é de se relacionar. Então, ele
o Marcelo, o que que é a vida do Marcelo hoje? É uma vida solitária, uma vida que ele teme estar com alguma mulher, né? Ele ficou, como eu falei, hipervigilante e, enfim, é um cara que eu vou falar para vocês, é Marcelo, mas poderia ter se chamar Pedro, João, sabe assim, o que eu tenho percebido assim muito fortemente, principalmente aqui no meu Instagram, onde eu recebo mensagens nos directs que contam histórias muito parecidas com essa. E aí, Núbia, como que seria assim, como que Marcelo poderia passar pelo processo e ter uma vida diferente? Lari, a gente tá. Esse Marcelo, ele é a representação, né, de muitos homens, muitos mesmos, né? Então, a gente vê muitos comentários, às vezes em vídeos. Ontem eu vi mesmo um cara falando que vive o celibato, que ele não quer se relacionar porque mulher é problema, a mulher ficar sozinho. Celibato não é isso é solitude, né? Celibato é outra coisa. Mas. E aí a gente vê os homens falando, ah, é melhor ficar solteiro. Cada vez que a gente vê um vídeo de uma mulher, as Karens, né? Você sabe o nome? As Karens, né? Quando a gente vê vídeos de mulheres que cometem atrocidades, a gente vê os homens, melhor não se relacionar mais, melhor não se relacionar mais. Eu quero fazer só uma pontuação sobre isso, né? Homens, vocês são melhores, melhores do que nós mulheres. Em que sentido? As mulheres começaram com essa narrativa. Existiram sim homens abusivos, homens ruins no passado, né? Não eram todos, na verdade, né? Que tudo que é ruim, o negócio se expande, né? E aí as mulheres começaram com essa narrativa, que homem não presta, que homem é isso, que homem é aquilo, começaram com essa narrativa. Todo E essa homem narrativa trai. que todo homem trai. Então as mulheres começaram com essa narrativa e vocês estão copiando essa narrativa, igualzinho. E o que que a gente começou a ter? Mulheres adoecidas, mulheres indo para o feminismo. E o problema de mulheres adoecidas é transgeracional. Começa lá na avó, que passa para a mãe, que passa para a filha. Entende? Então, e isso vira o quê? Vira notícia, a gente só enxerga isso, porque quem não teve um relacionamento que não foi legal? A maioria das pessoas tiveram, a maioria. E aí, o que que a gente começa só a enxergar? Só relacionamentos que não foram bons. Teve uma live que eu falei sobre o mundo presumido. O que que é o mundo presumido? O mundo presumido, o que a gente presume do mundo, né? O que a gente enxerga do mundo através da gente. Então, se eu começo a ver só conteúdo, principalmente, né, os conteúdos só sobre um tema, só aparece aquele tema, né? Então, é exatamente isso. Feita essa pontuação, esse Marcelo, como que a gente começaria um processo, né, por autorresponsabilidade? Marcelo, por que que você se relacionou com a Juliana? O que fez que você se atraísse por ela? O que fez? Começa por aí. Porque, gente, a única pessoa que a gente escolhe na vida é o relacionamento. A gente não escolhe pai, a gente escolhe mãe, a gente escolhe filho, a gente não escolhe ninguém. A única pessoa que a gente escolhe é relacionamento. Eu não tenho culpa se meu pai e se minha mãe foram pessoas abusivas e tóxicas. Eu não vou ter culpa se meu filho nasce com algum tipo de transtorno. Mas eu tenho responsabilidade em escolher alguém para estar do lado. A responsabilidade não é do outro me fazer bem. O outro vai fazer aquilo que ele entende que ele tem que fazer. Agora, eu escolho quem vai estar do meu lado. Então, o processo já começaria assim. O que fez, né, Lari? O que fez? Por que que eu escolhi estar com a Lari nessa live? Por que que eu escolhi estar com a Lari nesse projeto? Eu e a Lari, acho que a gente já se conhece uns 3, 4 anos. Então a gente já tem um relacionamento. Eu sei os valores dela, ela sabe os meus valores. A gente conversa sobre as coisas. Existiu um relacionamento para que a gente fizesse um projeto juntos, porque esse projeto é um relacionamento, é um casamento. A gente tem que compartilhar das mesmas coisas, a gente tem que saber como que uma e outra age. A gente teve uma conversa prévia. Olha, Lari, se você não estiver bem, fala comigo. Se não estiver bem, eu vou falar com você. Vamos alinhar os pontos. Isso é relacionamento. E aí, se eu escolhesse a Lari só porque ela é bonita, né? Que a Lari é linda. Se eu escolhesse a Lari só por vantagens, muito possivelmente eu ia, ó,
ela também, tá, gente? Eu tô falando de mim, mas também serve para ela, né? Então a gente vai tomar na cabeça. E a gente já tomou na cabeça antes, com amizades, inclusive. Então, a gente tem que olhar para por que eu escolhi essa pessoa para se relacionar comigo, seja qualquer tipo de relacionamento. Então, eu começaria o processo assim. E o que que aconteceu, né, com o Marcelo? Ele ficou nesse relacionamento se humilhando, se rebaixando, para tentar caber num mundo de manipulações. Todo homem, preste atenção, todo homem que se sente culpado após um relacionamento assim, houve manipulação. A culpa, ela só vem da manipulação. Porque você fica em dúvida sobre quem você é, você fica em dúvida sobre a sua integridade. Então, percebe? Ele começou a acreditar em coisas em que esse relacionamento, por causa do forte impacto emocional que ele teve, ficaram fixas e a gente tem que voltar desconstruindo. Porque no fundo, gente, esse homem quer se relacionar. Todos querem. Ninguém é mais Mentira. mulher, mulher. Mentira aquele que fala assim, não vou me relacionar mais. Eu já ouvi tantos, tantos, tantos. Aí bate aqui, no BA. Amigos também. No BA, conheci uma menina, tal coisa. Eu tô com medo de sair do frame. Eu tô com medo de dizer que amo. Ah, mas não era você que não quer se relacionar mais? No fundo, no fundo. Todo mundo quer ter ali alguém, né, pra compartilhar. Então, se eu me fecho, né, por conta de ressentimento, trauma ressentido, que é o título da live, você vai viver assim, solitário. E aí você vai endurecendo o seu coração. Vocês vão ficando endurecidos. Não sejam como essas feministas. Não sejam como essas mulheres ressentidas. Eu podia ser uma mulher ressentida, a Lari podia ser uma mulher ressentida também. A gente faz escolha. Perfeito. Então, a gente escolhe qual caminho trilhar, né? Então, quando a gente vê que um homem está muito fixo, homens que atacaram a Lari num post, num comentário que ela fez de um post daquele senhor que infelizmente finalizou a vida, ela falou: essa não é saída, e não é mesmo. E aí a gente falando assim: ah, só Deus sabe o que ele estava passando. Gente, isso é conformismo, é relativizar. Verdade. Perfeito. Então não dá para relativizar. É a mesma coisa que uma mãe que espanca um filho, joga o filho na lixeira, vem aquele monte de mulher e fala assim: tadinha dessa mãe, ninguém sabe o que ela estava passando, e a gente não fica bravo? É a mesma coisa. Eu tenho isso e já passei por isso e não tinha a intenção de me relacionar. E hoje eu estou namorando, tá vendo? Aí, olha, só confirmando que a gente tá falando é verdade, gente. O que a gente tá falando aqui não é mentira, não, é verdade. Né? Então, não relativizem a dor. Dor é dor, né? Não tem a dorzinha, a dorzona, todo mundo sente dor, não importa o caso, né? Então, dor é dor. Olhe para sua vulnerabilidade, porque senão esse Marcelo, que são muitos Marcelos, acontece o seguinte: se fecha, igual o Abra que falou, né? Ele era assim, agora tá namorando. E muitas vezes você encontra uma pessoa especial e por conta do seu trauma não resolvido, você perde essa pessoa especial. É, Acontece também, perfeito. né? Isso aí. Então, Porque por isso que é geralmente a gente importante. espelha, né? A gente acaba espelhando ali na pessoa ali, né? E aí, o entendimento que você precisa ter do que você passou na sua vida, no seu trauma infantil, as suas inseguranças, pronto. Uma vez que você entende isso, né, dentro da terapia, você se fortalece, você percebe, você não deixa se manipular, você é mais você, né? Você não fica com medo de perder, porque tem uma outra coisa também. Aí eu tenho medo de perder e vou me submeter. Isso. Não, que se dane, eu não tenho medo de É. perder. Esse tem duas, né, vertentes que eu vejo acontecer também, Lari. Medo de perder, a pessoa se rebaixa e também no medo de perder, a pessoa também não demonstra vulnerabilidade. Gente, acontece muito do homem não falar te amo, do homem não fazer gestos de gentileza, porque enfiaram na cabeça do homem que ele não pode ser bonzinho. O bonzinho não é esse cara. O bonzinho é o cara que faz tudo para uma mulher esperando algo dela em troca, e aí ela não dá e ele fica ressentido e fica esses caras ressentidos falando mal de mulher. Esse é o cara bonzinho. Um cara que faz gentilezas é agradável aos olhos da mulher. E claro, você não vai fazer gentileza para uma mulher que não merece, você tem que saber identificar. Então, tem dois tipos. O medo, ele trava também de você não ser quem você é. Então, se você é um homem gentil,
é aquele homem gentil que abre a porta do carro, continue sendo, mas saiba para quem ser. E tem o timing certo para ser também, né? Então você tem que saber como conduzir uma relação. E só consigo conduzir se eu não tenho os medos, né? Se eu não tenho as carências, etc, né? Perfeito, perfeito. Então, gente, tudo isso que a gente está falando, já tivemos aqui uma pessoa que se identificou, né, ah, enfim, com a vida do Marcelo aí. Se mais alguém se identificar, que bom, assim, porque é importante que você entenda que pode ser que você esteja passando por um processo parecido, né? Sim, E proteção demais vira escudo, aí o escudo te impede de você tocar a pessoa, né, e você ter uma, uma pessoa de fato com alma, né? Não é uma esposa reborn, né? Porque a pessoa fala assim, vou pegar aqui uma esposa reborn para poder me saciar, mas não é uma troca, né? Não é uma troca. E aí você fica murcho de alma, porque a esposa reborn vê exatamente a mulher como um objeto, né? E nós mulheres, assim como os homens, também não são objetos. Então, a gente não pode objetificar dessa forma, né? Estou trazendo aqui a esposa reborn. O Paulo disse que o homem hoje não tem mais pelo que ele morreria, o resto é só vida em vão. Não sei se eu entendi o que você escreveu aí, Paulo. E aí, pessoal, fica aqui o nosso convite. Que você está no grupo Escalada do Homem Invisível, e aí esse nome invisível é por causa dessas dores invisíveis. Essas dores que parece que elas não são grandes coisas, elas não são assim tão. Nossa, o cara tá com um pensamento de ação suicida. Não, ela não precisa ser uma dor gigante, mas são coisinhas assim, ó, que tá fazendo a vida, por exemplo, desse Marcelo, um cara que é solteiro, simplesmente ficar solitário. Porque a vida das pessoas anda muito esquisita, né? Eu atendi um rapaz ontem, ele disse: não tem mais ninguém, meus pais morreram, não tenho irmãos. E eu não chega Natal, fim de ano, eu tô sozinho. Não tem família para estar junto. E aí pode ser que a pessoa tenha a vontade de ter um relacionamento, ou até mesmo confiar em amigos, né, para estar com outras pessoas que são solitárias também, para poder se juntar, mas aí ela perde a confiança porque foi machucado. Mas imagina, né, se eu, por exemplo, que já sofri um monte de coisa, eu não confiasse nas pessoas, eu jamais estaria aqui num trabalho junto com a Núbia, por exemplo, eu jamais teria o relacionamento que eu tenho hoje, né? A gente não pode ficar naquilo que fizeram conosco, né? A gente precisa perfeito. ter um movimento de, ok, fizeram isso comigo, e agora? O que que eu vou fazer? Não que você vá repetir com outras pessoas, né? E aí eu vou colocar o link lá no meu story, a Núbia vai colocar o link lá no story dela também. Ó, apareceu o Marcelo aqui falando. Minha ex-mulher provoca todo tipo de reação agressiva da minha parte de diversas maneiras, psicológica, física, moral, etc. O intuito é eu me sentir mal depois o que ela aproveitava para me diminuir perante meus filhos e familiares, o que dá a ela uma postura de superior. Ela me manipula para eu me movimentar conforme seu objetivo de seu vitimismo. Então, Marcelo, você tem que se blindar, né? Porque isso vai te exaurir, vai te esgotar, sabe? Entra lá no grupo da escalada para você aprender a como gerenciar essa situação, né? Então, existe formas de você gerenciar essa situação sem se perder, né? E também não, sem se perder, também não dá o que ela quer. Então, você enfim, identificar isso, né? Então, como eu vou gerir isso? Como eu posso não entrar nessa manipulação? Porque as emoções da gente, elas são muito rápidas, né? Eu não escolho o que eu vou sentir, a gente já sente. Então, se eu não souber identificar que veio a emoção, sei lá, a raiva, a frustração, a ansiedade, naquele momento, eu não identifico ela, não consigo me autorregular, a gente tem comportamentos que a gente não queria ter, que depois a gente se arrepende.
Entendeu? Por isso que é importante esse trabalho, esse trabalho de autorregulação e vocês saberem como fazer isso, né? Tem gente que fala assim, ah, aconteceu isso, eu saí para andar de moto, é minha terapia. Não, isso é terapêutico, isso não é terapia. Porque você andar de moto, você não identifica por que que você sentiu o que você sentiu, como é que você faz para poder ter um comportamento frente ao que você sente. Muitas vezes não tem como você fugir, você vai ter que enfrentar aquela situação de frente. Como é que você faz um trabalho de autorregulação na hora que você, por exemplo, precisa estar na frente de uma pessoa que você precisa ter uma conversa, né? E as palavras não sumirem, você não ficar irritado e o sangue não subir. Como é que você faz? Isso é o trabalho de autorregulação. Entende? Então, é importantíssimo esse relato do Marcelo aí, que não é o fictício, mas é importante isso, vocês identificarem isso, né? Eu vou fechar essa live, depois a Lari fala, mas eu vou fechar essa live como eu comecei. Vocês são especiais, vocês são muito melhores do que as mulheres. Vocês podem, não copiem os mesmos comportamentos do que elas estão falando por aí, né? E atacando e xingando. Não, né? Que homem não presta, vocês são melhores. É isso que vocês têm que pensar. Eu sou melhor do que isso. Eu posso fazer diferente. Perfeito, Núbia. Gratidão. Então, gratidão a todos que entraram na live, a todos que estiveram aí presente. Espero que vocês tenham gostado aqui das reflexões de hoje. E a nossa mensagem para vocês, né? Cuide da saúde mental de vocês, não só no mês de junho, mas todos os dias da vida de vocês. Então, um abraço, fiquem com Deus e até amanhã, meio-dia. Até amanhã, O convite está gente. feito, eu vou Tchau, colocar lá no Stories. Tchau. tchau.